Meu nome é Tatiane Pellissier, eu sou social media e eu vou te ensinar como aumentar o engajamento do seu Instagram. O brasileiro tem o hábito de se relacionar em rede social, né? Ele gosta de rede social. Quem aí se lembra do Mirk, do ICQ, Do MSN, do Orkut, das comunidades do Orkut, do Facebook, Snapchat, Twitter, TikTok, Instagram. Bom, eu já tive todas essas, então eu tenho um pouquinho de experiência naquilo que eu tô falando. Mas como fazer a sua rede social virar um negócio? Para que isso aconteça, é preciso que a sua comunidade goste tanto do seu conteúdo e veja você como uma marca, uma empresa, um serviço tão forte que gere um negócio. E para isso você precisa do engajamento. Há um tempo atrás, o Instagram ele mostrava as curtidas, né? Quando alguém postava alguma coisa, você via lá a publicação e você via quantas curtidas tinha. E eles tiraram. E aí começou a surgir essa história de engajamento. Só que a curtida ela faz parte do engajamento. Se você olhar numa publicação, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar e você pode salvar. Todas essas são métricas que vão gerar o engajamento, as interações dentro da sua rede social. Então a curtida ela é sim uma forma de engajamento e quanto mais curtidas de uma forma mais rápida você tem, o Instagram vai mostrar isso para mais pessoas de dentro da sua base, ou seja, de todos os seus seguidores, uma pequena parte vai ver o seu conteúdo, dependendo de quantas curtidas ele tem. Os comentários a mesma coisa, ele vai gerar essa interação. A partir do momento que o seu conteúdo ele vai sendo compartilhado, né, que a pessoa põe no aviãozinho e joga para fora, né, para outra pessoa, para os stories dela, o seu conteúdo ele começa a sair da sua base do Instagram e pode alcançar outras pessoas. E quando alguém salva o seu post, significa que ele é tão relevante, mas tão relevante que a pessoa salvou para ver depois e o Instagram entende que isso realmente é muito importante. Então ele mesmo começa a te mostrar para outras pessoas. Então esse conjunto de interações que podem acontecer dentro do teu Instagram é o que a gente chama de engajamento. E quando você tem isso funcionando muito bem, as pessoas interagindo, curtindo, comentando, compartilhando e salvando, você consegue crescer, a tua base consegue ver aquilo que você posta e você consegue ter mais resultados de vendas, né? Porque muitas vezes a gente posta uma coisa super legal, um post que ficou horas para ser feito, uma promoção muito legal que você sabe que os teus clientes estão esperando, mas eles simplesmente não veem a sua publicação. Então o engajamento ele é super importante por conta disso. Mas existem algumas coisas que a gente precisa entender para conseguir aumentar o engajamento. E para isso a gente precisa aprender algumas coisas do que não fazer para não atrapalhar o engajamento do seu Instagram. Então a primeira coisa é entender que não existe milagre, existe trabalho. Não adianta você fazer milhões de cursos, não adianta você ver várias ferramentas e coisas que prometem alguma coisa se você não aplicar aquilo que você aprendeu. Você pode passar alguns minutos aqui comigo, aprender algumas coisas. Se você não pôr em prática, você não vai ter engajamento. Então não adianta a gente ter o conhecimento, mas é preciso aplicar e trabalhar, tá? Para você ter um Instagram hoje relevante para o seu negócio, você precisa alimentar ele igual um bichinho. Quem lembra aí dos Tamagotchis? Que é aqueles bichinhos que você não alimentava, né? Bichinhos eletrônicos que você não alimentava, ele morria. É mais ou menos isso o Instagram. Você precisa ir cuidando dele, acompanhando, vendo aquilo que dá certo, aquilo que não dá, para ter resultado. Algumas coisas a gente tem que tomar muito cuidado também com ferramentas de automação. Quem aí já viu, ou já fez, ou já comprou, comprar seguidores, comprar curtidas, esse tipo de coisa é péssimo para o seu Instagram. Porque, principalmente por ser algo que vem de fora do Instagram, o Instagram ele automaticamente é uma plataforma que ele vai barrar, né? E, por exemplo, para que você vai querer hoje 1.000 seguidores novos se são todos robôs? Eles não vão trazer benefício nenhum para sua empresa, eles não vão te trazer vendas, tá? Então a gente precisa de pessoas reais que estejam interessadas, mas que venham para sua rede social, porque eles precisam daquilo que você está oferecendo, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com os sorteios. Os sorteios fazem a mesma coisa, eles trazem muitas pessoas que estão indo lá por conta de um sorteio. Então, você vai sortear um iPhone 12, você ganha lá 10.000 seguidores. Você simplesmente vai ter mais gente dentro da sua base que não vai interagir com você, fazendo com que o seu conteúdo seja mostrado ainda menos para as pessoas que se interessam. Então, não tome muito cuidado com o sorteio, acho que precisa ser muito bem pensado em como vai ser feito. Você tem alguma forma de ter
uma lista, por exemplo, de WhatsApp, alguma base para você ter esses clientes que estão participando do sorteio, aí talvez valha a pena pensar. Mas só para ter seguidor não vale a pena. Muito cuidado também com conteúdos que não são do teu nicho. Você pode ir lá e fazer uma postagem do Big Brother, uma postagem de uma pauta quente, de algo que está super acontecendo. Mas é preciso que você consiga linkar aquilo que você está postando com o que você está produzindo diariamente. Né? Você vai colocar algo só para ter uma interação, você pode ter um dia bombando de interação e o resto do mês parado, também não é legal. Então, você quer pensar em uma pauta quente, algo que está bombando aí? Legal. Como que eu conecto isso com os meus seguidores? Como eu conecto isso com as pessoas que acompanham o meu trabalho, que querem saber do serviço que eu ofereço? Tá? Então, isso é muito interessante. Mas tá bom, Tati, o que eu faço para aumentar o meu engajamento? Então, vamos lá. Temos algumas coisas, algumas técnicas, algumas dicas que podem te ajudar. A primeira é produzir em quantidade. Antigamente, eu mesmo tinha medo de postar nos meus clientes mais de um post por dia. Às vezes eu achava assim, não, 3 posts na semana tá bacana, né? Eles estão sendo acompanhados, tá ótimo. Eu tinha medo de ficar muito over, né? Da pessoa ver o tempo inteiro. Mas o que acontece? Principalmente depois da pandemia, as redes sociais brotaram ali de tudo que é empresa, de gente, e muita gente anunciando que eles acabam tomando um pouco o espaço de quem tá ali no orgânico, né? E a gente acaba tendo dificuldade de aparecer para as pessoas. Quem tá no Instagram um pouco mais de tempo vai perceber que antigamente você conseguia ver mais os posts das pessoas, os stories, e hoje em dia você sempre vê lá nos stories em cima, você sempre vê os pontinhos das mesmas pessoas. Isso porque são pessoas com quem você interage mais. E aí, de outras pessoas você nem assiste porque simplesmente não aparece para você. Quando você começa a fazer em muita quantidade, o que acontece? A chance de um post aparecer para o seu seguidor ou até para pessoas de fora aumenta. Quanto mais quantidade você faz, você acaba aprendendo como fazer e melhorando, principalmente se você vai lá nos insights do teu Instagram, você olha lá, eu percebi que esse post teve 10 curtidas, eu percebi que este teve 100. Então você começa a perceber aquilo que funciona mais e começa a replicar aquilo que funciona melhor. Então você vai perceber que a chance de você acertar é muito maior. Então, quanto mais quantidade você faz, quanto mais posts em quantidade você faz, você consegue chegar numa qualidade melhor de post. E outra, a duração num post do feed é ali de aproximadamente 4 horas. Então, às vezes você precisa testar um melhor horário do seu público, você precisa postar várias vezes para que ele veja o seu conteúdo, dá aquela insistida mesmo. Aí você pode me perguntar, Tá, mas eu não corro o risco de perder pessoas, das pessoas acharem que eu tô sendo muito chata? corre. Mas pensa comigo, se você tem pessoas que estão ali, só porque estão ali, sei lá, de repente passaram na fachada da sua empresa, que bacana, eu vou seguir, e nunca mais fizeram nada, talvez se ela sair, ela era uma pessoa que de repente não engajava mesmo. Se ela sai, ela vai contribuir com a melhora do seu engajamento. Então não tenha medo de perder. Também não se preocupe em deletar as pessoas. Você fala, Um tempo atrás eu usei uma automação, comprei 10 mil seguidores e agora eu vou deletar um por um. Não faça isso, porque se você fizer, você corre o risco de ser bloqueado, tá? O Instagram, quando ele percebe que alguma coisa está muito automática, ele te bloqueia na hora. Não faz, mas começa a produzir conteúdo e as pessoas que se interessam vão ser aquelas que vão ficando, aquelas que não se interessam vão indo embora, mas aquelas que se interessam vão começar a interagir e aí eles vão perceber aquilo que você tá oferecendo, tá? Então é interessante que as pessoas que não se interessam saiam, mas deixa que isso aconteça de uma forma orgânica, tá bom? Então produza com quantidade. Isso tudo é falando do feed. O feed é o seu cartão de visita, é quando a pessoa entra lá e vê alguma coisa. Tome muito cuidado para não virar um portfólio. Sabe quando você entra e parece é como se você pegasse um flyerzinho, um bannerzinho? O teu Instagram não pode ser isso, porque as pessoas não estão na rede social para ver uma propaganda. Apesar que a gente quer que ela veja, mas você não pode mostrar que você está vendendo alguma coisa de cara. As pessoas que estão no Instagram, elas estão para se relacionarem, elas querem ver uma informação, elas querem ver
um entretenimento, ou infotenimento, né, como o Paulo Cuenca costuma dizer, e você trazer um conteúdo de uma forma divertida ou séria, depende muito aí do seu perfil, né? Mas você trazer algo de valor é muito mais relevante do que de repente você ter um perfil lá todo bonitinho, azul, branco, azul, branco, azul, branco, com um monte de foto de imagem de banco de imagens da internet, que não geram conexão nenhuma. Então é importante que você crie uma conexão, tá? E aí, para você criar uma conexão, você precisa colocar o seu rosto ou das pessoas da sua empresa, precisa estar à frente, precisa mostrar cara. Se não puder fazer isso, vai fazer de uma forma com uma arte, alguma coisa, precisa fazer de uma forma que conecte com a pessoa que está te seguindo, tá? Eu tenho que entrar no Instagram e olhar, nossa, que legal isso, e eu vou parar. Porque as pessoas passam pelo seu Instagram muito rápido, né? Ela tá lá no Instagram, no feed, e ela tá rolando, rolando, rolando. De repente você passou por ela, você precisa de segundos para ela conseguir prestar atenção naquilo que você tá falando. Um vídeo, por exemplo, às vezes é coisa de 3 segundos. Se você não conseguir chamar a atenção da pessoa em 3 segundos, você não conecta. Então, se você fizer um vídeo e falar: oi, boa tarde, eu sou a Tatiane, eu sou social media. no Instagram, você simplesmente perdeu essa pessoa no oi, eu sou Tatiane, tá? Então é importante que você seja direto, use palavras ou frases mais chamativas logo de cara, principalmente para vídeo, para chamar a atenção daquela pessoa. Você vai usar um post no feed de alguma arte, você precisa que a chamada seja interessante, tá? Então isso no feed, que é o cartão de visita. Então, por exemplo, nos stories. Nos stories você vai produzir coisas muito curtinhas, de 15 segundos, mas dentro de 15 segundos você pode produzir muita coisa e tentar prender a atenção das pessoas não é tão fácil assim, tá? 3 segundos também, às vezes, é o tempo que a pessoa bateu o olho, não gostou do que viu, passou. Então, use uma boa imagem, use uma boa qualidade de áudio, né? Às vezes você tá num lugar muito barulhento, a não ser que seja a intenção mesmo, as pessoas não vão ouvir. Se você pode legendar o vídeo que você está colocando, isso é muito legal, porque a gente tem pessoas com deficiência auditiva, então isso facilita, sem contar que 70% das pessoas assistem os stories com o som desligado. Não consegue legendar por inteiro? Coloca lá os pontos principais do que você está falando nos stories. E conta uma historinha daquilo que você quer ensinar, por exemplo. Então você vai vou ensinar a fazer um bolo caseiro. Então você chega, fala, olha, hoje eu vou ensinar a fazer um bolo assim. Esse bolo eu aprendi com a minha avó, que era cozinheira, que era confeiteira, e os ingredientes, tal. Hoje eu fui no mercado. Tenta prender a atenção dessa pessoa, sabe? Conta um pouco, não tenta ficar presa num roteirinho. Eu preciso falar isso, 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 como se eu estivesse no programa da Ana Maria Braga. Não. Tenta falar de uma forma natural, contando para as pessoas como você faz. Compartilha suas vulnerabilidades também. Queria fazer um bolo tal, mas não tinha dinheiro. Então eu peguei o que eu tinha aqui na geladeira, vou fazer um bolo sem ovo. Vamos ver se dá certo? E faz. Coloca, de repente, uns 5, 6 stories, quebra com um story escrito com os ingredientes. E faz a pessoa interagir com você. De que forma? Com as enquetes, com as caixinhas de pergunta. E aí talvez você até fale, mas Meus seguidores não interagem comigo. muitas vezes você precisa educar os seus seguidores a interagirem com você. De que forma? Fazendo sempre. Então você não chega lá e põe uma caixinha logo de cara, uma caixinha de perguntas, mas você conta uma história, você fala alguma coisa, você pega um depoimento do seu cliente, e depois de tudo isso você abre uma caixinha de perguntas. Abriu a caixinha, pode ser que algumas pessoas interajam, mas pode ser que não. Comece você mesmo interagindo, colocando aquelas dúvidas que você realmente, aquelas dúvidas que normalmente você sabe que as pessoas têm. Então, posso fazer isso em qualquer nicho? Posso. De repente, a pessoa, um mecânico, quer entrar no Instagram. É possível, ele pode vender pelo Instagram. De que forma? Ele começa lá nos stories, falando quais são os itens obrigatórios que você precisa checar antes de uma viagem. Aí entra nos stories e fala, olha, hoje eu vou contar o que você precisa saber sobre a roda. É importante você olhar a roda, seu pneu careca, você pode levar multa. Ele pode fazer tudo isso e no final ele abre uma caixinha. Aí ele sabe
que os clientes dele têm uma dúvida que é igual todas as vezes. 70% das pessoas perguntam a mesma coisa. O que ele faz? Ele vai lá, põe na caixinha e depois responde. Responde em vídeo, responde em áudio, muda o ambiente, faz em outro lugar, mas traz algo que vai dar valor para quem está assistindo, tá? Então vai fazer com que as pessoas prendam mais atenção. Então, resumindo, é preciso quantidade. É lógico que se você pode fazer quantidade com qualidade, ótimo. Mas assim, tenha pelo menos 2 posts por dia, tenha ali no mínimo 10 a 20 stories por dia. Não que seja uma coisa assim, nossa, eu preciso ficar contando que eu preciso fazer 10 hoje. Mas não se prenda, tipo, eu preciso fazer um stories, vou fazer um só e pronto, acabou. Não, faça, porque o stories também tem uma duração muito rápida, né? Faça, coloque lá, coloque interação. Tudo que o Instagram te der de ferramenta, utiliza, porque ele sempre vai privilegiar quem tá utilizando as ferramentas. Então põe uma enquete, põe uma caixinha de perguntas, sei lá, vai falar de alguma coisa legal, marca aquela pessoa, fala assim, olha, eu aprendi, vamos falar do bolo, né? Eu aprendi essa receita aqui com a dona Joana da padaria tal. Vou colocar aqui o arroba dela, sabe? Você entender aquilo como uma comunidade. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para o seu conteúdo e falem, opa, peraí, mas ela não está trazendo só uma propaganda de vende-se, compre. Não, ela está trazendo algo que me interessa, tá? Então, quantidade, se possível com qualidade, mas dê preferência para quantidade, sabe? Antes feito do que perfeito. Tem muita gente que fica tentando, preciso fazer e não sai do primeiro post ou faz uma vez no mês e nunca mais faz. É a mesma coisa que nada, tá? Então, faça, coloque em prática, bastante quantidade, bastante interação, interaja com todas as pessoas que comentam. Se a pessoa parou ali o tempo dela, ela leu alguma coisa, ouviu alguma coisa que chamou atenção e ela comentou, imagina o quanto você está sendo relevante para ela. Se você responde, a chance dela criar uma relação com você é muito maior. Responde nas mensagens, porque é legal para quem vê de fora também. A pessoa fala, opa, interagiu. A não ser que você tenha milhões de seguidores, né? E aí não consiga fazer isso. Mas se você ainda é pequeno, interaja, chama no direct também, conversa, agradece por ter interagido. Tenta fazer isso de uma forma mais natural possível, mas isso vai ajudar muito a melhorar o engajamento do seu Instagram, tá? Aumentar. Uma outra coisa que ajuda muito e que já não é nem tão novo, né? É muito difícil na internet a gente falar que algo é novo porque uma semana, de repente, algo pode ser velho. É o Reels no Instagram. Ele vem de um jeito que ele copia muito o TikTok, né? Que era uma plataforma de dancinhas e coisas divertidas, e as pessoas estão no TikTok muito pra se divertirem, né, pra verem coisas engraçadas. O Instagram trouxe essa ferramenta. Por ser uma ferramenta nova, eles mostram muito mais. Então, vocês podem perceber que se você fizer um vídeo, colocar ele no feed, que ele tenha 30 segundos, e você coloca no Reels, com os mesmos 30 segundos, você vai ter muito mais visualizações no Reels do que no feed. E há pouco tempo atrás era 30 segundos, agora ele já tem 60 segundos, né? Mas use. Aí você fala, mas eu não sei dançar, mas eu não gosto de ficar na frente, eu tenho vergonha. Use a criatividade. Faça montagens com fotos, faça coisas legendadas. Mas uma das coisas mais importantes é não se fechar ali dentro do seu nicho e pesquisar o que outras pessoas estão fazendo. É muito interessante você separar um tempinho, entrar lá na aba de pesquisar, vai no Reels e começa a rolar, ver o que te chama atenção, ver o que faz você parar o seu tempo para assistir. Você vai perceber que quando você vê uma música várias vezes, em vários Reels, você vai falar, opa, isso aqui já tá bombando na internet. Só que muitas vezes quando você pensa em fazer, já não é novidade, tá? Então, utilize de uma forma bacana, mas para você saber fazer, usufrua também. Assista, acompanhe, veja aquilo que é legal, tá? O que mais? Bom, uma coisa dos stories. Muitas vezes a gente quer trazer conteúdo nos stories e fica compartilhando muitas coisas. É legal você compartilhar quando seu cliente faz alguma coisa, você vai lá e compartilha, você mostra que ele tem importância, é relevante, mas cuidado para não só fazer isso, porque as pessoas tendem a pular muito um story que é só compartilhável. Então, você pode
fazer, por exemplo, uma historinha, né, contando alguma coisa, e depois você vem com um post compartilhável e fala assim, olha, no próximo Stories eu vou falar um post que a gente aprofundou mais sobre esse assunto, e coloca. Ou então, eu vou indicar um amigo que é médico, no próximo Stories, aí você vai lá e compartilha de alguma forma. E se o seu cliente compartilhou com você e você tem muito compartilhamento de cliente, escolhe, posta de repente uns 3, dá um tempinho, põe outros stories no meio, depois vem de novo, tá? São coisas simples na teoria, que é postar bastante, ter uma sequência, interatividade, mas que vão gerar muito valor. E aí, para finalizar, assim, o que é mais importante é o que você está oferecendo. Então, eu gosto muito de falar de um funil, onde você vai atraindo as pessoas e elas vão se afunilando até chegar na venda. Como isso acontece? Eu preciso atrair as pessoas. Eu posso usar o Reels, eu posso usar algum post carrossel. O post carrossel é aquele post que você faz várias fotos ou várias artes, a pessoa passa para o lado. Esse é um post muito interessante porque as pessoas tendem a ver mais vezes. Se a pessoa viu a primeira foto e ela não curtiu e não fez nada, depois vai aparecer para ela a segunda foto e vai aparecer para ela a terceira foto. No Instagram você pode usar até 10 fotos. Ou arte, né? O conteúdo que você tem. Então, traga alguma coisa de valor. Então, de repente, você faz lá um Reels ou um videozinho. Vídeos curtos tendem a interagir um pouco mais, tá? A não ser que você seja realmente tão interessante para a pessoa te acompanhar o tempo inteiro. Ou carrossel, e vem com uma dica. Os 3 melhores alimentos para acabar com a sua dor de cabeça, ou acabar com a sua enxaqueca. E posta. Depois eu tenho mais uma dica, hein? Dica bônus para quem fica até o final. 3 dicas para acabar com a enxaqueca. Aí você vem, de repente, no post carrossel, você pode fazer... não posso fazer uma arte, eu não sei como fazer uma arte. Faça fotos que simulem a dor de cabeça, foto lá com uma aspirina na mão, ou com remédio para não ter problema com a aspirina. E coloque essas fotos lá e venha com um conteúdo que vai agregar alguma coisa à pessoa. Mas eu preciso fazer textão, eu preciso fazer textinho. Eu digo que você precisa testar. Faça os 2, de repente faz um post com textão, assim, mais detalhadinho. Olha, dor de cabeça acontece assim, 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 você consegue tal, 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 tal. De cara, você tem que chamar atenção também. Então, fala assim, olha, vou te dar 3 dicas para acabar com a dor de cabeça ainda hoje. Tô enxaqueca ainda hoje. Aí, de repente, você pode contar uma história, olha, eu sofria muito com dor de cabeça, algo que realmente seja teu, tá? E depois que eu fui no médico, ele me deu essa dica, eu nunca mais errei. E ele falou que eu precisava pôr açafrão em todas as minhas refeições. Como que eu faço? Parará, 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 parará. Você pode fazer um textão e ver se funciona. Você vai voltar sempre lá nos insights e vai ver se as pessoas estão interagindo, se elas gostam do teu conteúdo. Você pode fazer um textinho, arrasta para o lado e veja os alimentos que vão te ajudar a acabar com a enxaqueca, tá? Então, você vai trazer esse conteúdo. Depois, você pode fazer isso na forma de reels, né? Como eu falei, carrossel. Depois você precisa também ir aquecendo as pessoas que já te seguiram, falaram, opa, o conteúdo dela é interessante. Né? Então, vamos supor que eu sou uma nutricionista, eu fiz esse post da dica de alimentação. Depois você pode fazer um post um pouco mais profundo, talvez, para alcançar esse público que se interessou, mas ainda não sabe bem o que é. Você pode falar sobre a sua história de nutricionista, né? Como você chegou lá, você pode falar um pouco da sua formação, você pode falar as técnicas que você usa hoje para conseguir, de repente, tratar os seus pacientes que tenham dor de cabeça com uma alimentação saudável. Enfim, aí você pode usar um pouco o IGTV também, tá? Que daí é um pouco mais longo, mas precisa fazer teste. Faça e vai vendo, nossa, isso aqui deu 0 curtidas. Não apaga, deixa lá, ele vai ficar como forma de aprendizado. Mas você vai entendendo aquilo que o seu público gosta. Quando você percebe que as pessoas comentam, interagem, compartilham, quando elas salvam, você vai ver que isso é realmente interessante e você pode reproduzir isso mais vezes. E aí sim, para chegar no fundinho ali do funil, você vai trazer um conteúdo que é aquele de venda, né? Que você não precisa falar assim,
compra minha consulta R$ 320, né? Você não precisa fazer isso. Mas você traz um depoimento de um cliente, cada setor às vezes tem a sua forma de trabalhar isso. Mais uma foto, um depoimento de cliente, testa também, às vezes, um carrossel de fotos, um vídeo, formas que vão fazer com que os seus seguidores, eles viram algumas coisas, eles foram aquecendo e falaram, nossa, eu quero consultar com essa nutricionista, porque ela realmente sabe do que tá falando, ela me gerou algum valor e por isso eu quero me consultar nela porque ela vai resolver o meu problema, tá? As pessoas estão ali para terem seu problema resolvido ou para alcançarem algum desejo. E aí, trabalhando essa forma de funil todos os dias, de uma forma constante, com muito trabalho, é possível o Instagram crescer. Você ter pessoas ali que acabam virando uma comunidade. E agora eu vou dar, não uma, mas 2 dicas bônus, tá? A primeira é uso de hashtags. Era outra coisa que eu também tinha muito receio de colocar, às vezes eu colocava 2 ou 3, mas você pode colocar até 30 hashtags e use essas hashtags, tá? Cuidado com algumas no Instagram, se você no Instagram não, no Google mesmo, se você procurar hashtags banidas, você vai encontrar e ver que algumas não são legais, como hashtag sextou, hashtag Thanksgiving, mas não são tantas, vocês podem dar uma olhada. Mas procure algumas que são do seu nicho, algumas que abrangem, né, algo maior, mas também peguem algumas que vão afunilando. Então, eu moro em Londrina, quando eu coloco uma hashtag de Londrina, eu tenho ali aparecendo na minha cidade, das pessoas que estão procurando isso. Social media em Londrina, de repente vai ter pouquíssimas, mas se alguém clicar, a chance dela me encontrar vai ser maior, tá? Então, usem e abusem das hashtags. E aí, minha última dica bônus, que fica também aqui um desafio, quem fizer, por favor, me conta, que eu quero saber o resultado de vocês, porque todos os meus clientes que aplicaram têm resultados muito legais. Faça a história de criação de vocês. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou onde você tá. Conta falando dos erros, conta falando dos acertos, né? Como você faz isso? O formato pode ser dos mais variados possíveis, e você pode fazer isso todo mês, inclusive. Pode fazer uma foto, pode fazer um vídeo, pode fazer um carrossel, pode fazer alguém contando sobre você, pode fazer com textão, pode fazer com textinho. Mas faça a história de criação. Coloque partes dela, né? Escolhe um trecho, conta num mês, no outro mês você vai escolher outro trecho. Como de repente você pensou em fazer aquilo que você faz hoje, como você chegou na sua profissão, como você começou a trabalhar na empresa que você tá, como você desistiu de fazer aquilo que você estava fazendo. E conte a história, tá? Porque as pessoas estão para se conectar com pessoas e é interessante que elas consigam se conectar com você. E aí elas vão ou se identificar, né? Nossa, verdade, ela tem a mesma história muito parecida com a minha, eu quero saber um pouco mais dela. Ou então elas vão te acompanhar e vão ver, nossa, que história legal, que bacana poder compartilhar, falar das dificuldades, das barreiras que conseguiu ultrapassar. Acaba servindo muitas vezes de motivação. Dependendo da história que você conte, você acaba também gerando um post que é compartilhado, que é salvo, porque as pessoas gostam daquilo. Se você não sabe como fazer, dá uma procurada aí nos Instagrams da vida. Eu vou deixar indicado aqui, @magrascambé, né, que é um cliente meu que eu tô desde 2018 trabalhando com eles, esses conteúdos, né? A gente tem uma parceria muito legal. E todo mês a gente posta história de criação, e todo mês tem comentário, tem curtida, tem as pessoas interagindo. E não só esse, sabe, de outros clientes que eu coloco também, o resultado é muito legal, tá? Então fica aí o desafio para colocar em prática, já que você perdeu uma meia hora pelo menos aí comigo, colocar em prática todas essas diquinhas aí. Desafio você a fazer assim. Você ter pessoas ali que acabam virando uma comunidade. E agora eu vou dar, não uma, mas 2 dicas bônus, tá? A primeira é uso de hashtags. Era outra coisa que eu também tinha muito receio de colocar, às vezes eu colocava 2 ou 3, mas você pode colocar até 30 hashtags e use essas hashtags, tá? Cuidado com algumas no Instagram, no Instagram não, no Google mesmo, se você procurar hashtags banidas, você vai encontrar e ver que algumas não são legais, como
hashtag sextou, hashtag Thanksgiving, mas não são tantas, vocês podem dar uma olhada. Mas procure algumas que são do seu nicho, algumas que abrangem, né, algo maior, mas também peguem algumas que vão afunilando. Então, eu moro em Londrina, quando eu coloco uma hashtag de Londrina, eu tenho ali aparecendo na minha cidade, das pessoas que estão procurando isso. Social media em Londrina, de repente vai ter pouquíssimas, mas se alguém clicar, a chance dela me encontrar vai ser maior. Tá? Então, usem e abusem das hashtags. Minha última dica bônus, que fica também aqui um desafio, quem fizer, por favor, me conta, que eu quero saber o resultado de vocês, porque todos os meus clientes que aplicaram têm resultados muito legais. Faça a história de criação de vocês. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou onde você tá. Conta falando dos erros, conta falando dos acertos, né? Como você faz isso? O formato pode ser dos mais variados possíveis, e você pode fazer isso todo mês, inclusive. Pode fazer uma foto, pode fazer um vídeo, pode fazer um carrossel, pode fazer alguém contando sobre você, pode fazer com textão, pode fazer com textinho. Mas faça a história de criação. Coloque partes dela, né? Escolhe um trecho, conta num mês, no outro mês você vai escolher outro trecho. Como de repente você pensou em fazer aquilo que você faz hoje, como você chegou na sua profissão, como você começou a trabalhar na empresa que você tá, como você desistiu de fazer aquilo que você estava fazendo. E conte a história, tá? Porque as pessoas estão para se conectar com pessoas e é interessante que elas consigam se conectar com você. E aí elas vão ou se identificar, né? Nossa, verdade, ela tem a mesma história muito parecida com a minha, eu quero saber um pouco mais dela. Ou então elas vão te acompanhar e vão ver, nossa, que história legal, que bacana poder compartilhar, falar das dificuldades, das barreiras que conseguiu ultrapassar. Acaba servindo muitas vezes de motivação. Dependendo da história que você conte, você acaba também gerando um post que é compartilhado, que é salvo, porque as pessoas gostam daquilo. Se você não sabe como fazer, dá uma procurada aí nos Instagrams da vida. Eu vou deixar indicado aqui, @magrascambé, né, que é um cliente meu que eu tô desde 2018 trabalhando com eles, esses conteúdos, né? A gente tem uma parceria muito legal. E todo mês a gente posta história de criação, e todo mês tem comentário, tem curtida, tem as pessoas interagindo. E não só esse, sabe, de outros clientes que eu coloco também, o resultado é muito legal, tá? Então fica aí o desafio para colocar em prática, já que você perdeu uma meia hora pelo menos aí comigo, colocar em prática todas essas diquinhas aí. Desafio você a fazer a sua história de criação e colocar para ontem no seu Instagram, tá bom? Eu fico à disposição e até mais.